Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 1º de abril, o famoso dia da mentira, mas por aqui a gente não espalha desinformação, muito menos fake news. Aqui é jornalismo sério com tudo de verdade. Então, tá começando mais um ABCcast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que te deixa por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E se você não nos conhece, eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mix, as bancadas e principalmente as opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Alô, Su! Olá, pessoal! Uma ótima quarta-feira nesse final do dia da mentira, na semana que tá bem curtinha, com o feriado quase chegando. Mas sobretudo para ti que ainda tá pelo trânsito, voltando para casa. E no meio desse caos entre trabalho e arranque para com buzina e muita pressa, antes do café esfriar, a gente vai direto para tudo que impacta na tua vida. E hoje a gente segue falando do cenário de eleições para 2026, que continua movimentando forte o tabuleiro político, com o presidente Lula confirmando Geraldo Alckmin como vice, além de uma saída em massa de ministros do governo para disputar o pleito desse ano, que promete pegar fogo. É isso aí. E como notícia é o que não falta, além disso, a gente também vai falar sobre um possível reajuste nos preços dos medicamentos e que pode chegar a 3,81%, mas com regras bem específicas e sem aumento automático. E também tem uma economia histórica de água da Sabesp que blindou o ABC contra o racionamento e do subsídio para o diesel importado. Então por aqui tu já sabe como funciona. Informação direta, contexto em análise para deixar o cenário mais nítido e o assunto no seu devido lugar. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando sobre o reajuste nos preços dos medicamentos. JP, ouvinte, os medicamentos podem ter um reajuste a partir desta semana ainda, mas com um teto de até 3,81%, segundo a definição da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Mas esse aumento pode variar bastante dependendo da concorrência de cada remédio. E agora um ponto muito importante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, reforçou que esse ajuste não é automático. Ou seja, farmácias e fabricantes podem aplicar um aumento menor ainda ou até decidir por não aumentar. E o governo destacou que o reajuste médio deve ficar em 2,47%, o menor dos últimos 20 anos e abaixo da inflação acumulada de 3,81%. E isso vem de uma política de controle que reduziu bastante esses índices desde 2023. No fim, esse cálculo leva em conta a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e desconta a produtividade da indústria, justamente para tentar equilibrar o preço justo para o consumidor e manter o abastecimento do país. E vale lembrar que esse reajuste acontece só uma vez por ano, seguindo uma fórmula regulada pelo governo, justamente para evitar aumentos abusivos e garantir que a população continue tendo acesso aos medicamentos. Isso daqui é muito importante o consumidor ter acesso, né, para conseguir calcular ali quanto que o remédio vai aumentar. Eu acho que é um tanto quanto esperançoso a Anvisa dizer que os farmacêuticos podem não aumentar, porque a gente sabe que se tem essa margem, eles vão fazer. Assim como acontece, por exemplo, com a gasolina, que está tendo que ser fiscalizada, porque mesmo com a diminuição dos impostos, essa diminuição não chegou até os postos de gasolina, não chegou até o consumidor. Então, se vai ter essa brecha de aumento dos medicamentos, na minha concepção, eu acho meio óbvio que vai estar aumentando aí. Mas, por sorte, além da gente ter essa informação, aqui no Brasil a gente ainda também tem o SUS e a farmácia popular, então isso daí não vai alterar
as pessoas que pegam os remédios gratuitos pela farmácia popular, principalmente medicamentos de hipertensão, entre outras doenças crônicas, vão continuar normalmente. Então, agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelas estradas no feriado. Então, quem vai pegar a estrada nesse feriadão agora da Sexta-feira Santa precisa se planejar. O Rodoanel Mário Covas deve receber mais de 824 mil veículos entre sexta e domingo, com um movimento bem pesado, principalmente no trecho sul, rumo ao litoral. A recomendação é fugir dos horários de pico, tipo sair bem cedo ou mais à noite, para evitar aquele trânsito travado. Metrô e aeroporto. São Paulo ganhou uma ligação direta de metrô com o aeroporto de Congonhas, o que já deve mudar bastante a mobilidade na Zona Sul. A nova linha 17 Ouro conecta com as linhas 5 Lilás e 9 Esmeralda, reduzindo o tempo de viagem e deve atingir até 100 mil passageiros por dia quando estiver operando totalmente. Além disso, o sistema é elétrico e ajuda a reduzir a poluição e ainda deve ganhar uma expansão nos próximos anos. E agora, para fechar o nosso giro, a gente vai falar sobre economia de água aqui no ABC. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, conseguiu economizar impressionantes 151 bilhões de litros de água e praticamente blindou o ABC contra o risco de racionamento. Isso veio de uma operação pesada com controle de vazão, combate a vazamentos e até o uso de tecnologia para direcionar melhor a água nas regiões mais altas. Mesmo com esse respiro, o alerta continua. Consumo consciente ainda é essencial para assegurar o sistema, principalmente agora no período de seca. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com alerta de trânsito para o feriado no Rodoanel, nova linha de metrô até Congonhas e o respiro no abastecimento de água do ABC. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E como hoje é quarta-feira, é dia de falar sobre tecnologia. E tem bastante coisa rolando aí no mundo da internet, até mesmo o Instagram pago. Será que vai valer a pena? Bom, quem vai trazer mais detalhes é o nosso repórter Thiago Antunes. É com você, Thiagão. Opa, gente, vamos falar de tecnologia? E começando com o Instagram VIP. A Meta começou a testar o Instagram Plus, a versão paga da rede social. Quem abrir a carteira vai ganhar regalias, como poder assistir aos stories de forma totalmente anônima e criar listas segmentadas e limitadas para o seu público. Por enquanto, os testes estão rolando apenas no exterior, em países como o México. O Brasil ainda não tem data confirmada para esses testes. Já na inteligência artificial, a OpenAI deu um passo atrás. A dona do ChatGPT cancelou o projeto de criar um chatbot voltado para o público adulto, para relacionamentos virtuais. A própria equipe interna barrou a ideia. O grande medo é que essa tecnologia gerasse uma dependência emocional muito perigosa nas pessoas. Com isso, a empresa volta para o foco totalmente no que ela já sempre fez. E nos Estados Unidos, o Google e a Meta foram condenados a pagar milhões de indenizações. A justiça concluiu que plataformas como o Instagram e o YouTube são desenhados para viciar os adolescentes nas telas, agravando problemas de saúde mental como a depressão e a ansiedade. Então, João Pedro e Suzana, parece que o cerco está fechando para as grandes empresas de tecnologia, hein? Eu volto com vocês daí. É muita coisa, né, Thiago? E, por exemplo, no caso dessa condenação pesada lá fora, é meio que um recado claro que essa lua de mel nas redes sociais acabou. A gente passou anos achando o máximo ter o mundo na palma da mão, até perceber que o preço dessa conexão ininterrupta estava sendo cobrado na saúde mental de uma geração inteira. Quando a própria indústria recua num projeto de relacionamento virtual e a justiça começa a pesar a mão em multa milionária, é porque o limite foi sim ultrapassado. Não dá para tratar vício digital como um dano colateral. Tecnologia que adoece o usuário de propósito não é inovação, é apenas um modelo de negócio predatório que se disfarça de curtida e uma falsa companhia. Valeu, Thiagão. Boa semana.
E agora vamos falar das eleições presidenciais. JP, o presidente Lula confirmou publicamente que Geraldo Alckmin segue como vice na chapa para reeleição, encerrando de vez aquelas especulações de mudança. E junto com isso vem uma saída em massa do governo e que pelo menos 18 ministros devem deixar os cargos até o prazo da descompactabilização, que termina agora no início de abril. E o próprio Alckmin entra nessa lista, né? Ele deixa o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para disputar novamente como vice. É por aí. E vários ministros já têm destino político definido. Rui Costa, por exemplo, vai tentar o Senado pela Bahia. Renan Filho quer o governo de Alagoas. Marina Silva deve disputar o Senado por São Paulo. E tem gente mirando também a Câmara. E o governo já se organizou para isso, né? A ideia é que os secretários executivos assumam a maioria das vagas, garantindo continuidade enquanto a esplanada se rearranja para a corrida eleitoral. Inclusive, essa questão do Alckmin, ela foi citada quando o Haddad foi anunciado como pré-candidato a governador lá no sindicato em São Bernardo do Campo. O próprio presidente Lula falou que estava tendo essa discussão com o Alckmin e que ele iria para o cargo que fizesse mais sentido e também que desse força ao partido e ao Haddad, né? Então, até aquele momento, não sabia se ele continuaria como vice, se ele iria tentar um Senado ou algum outro cargo político, e agora nós temos a resposta. E essa debandada aí de 18 ministros para disputar a eleição mostra bem como funciona essa fotografia da máquina política brasileira. O governo nem completou direito 3 anos e meio de mandato e os desafios na saúde, segurança e economia continuam batendo pesadamente na porta do cidadão. Mas a esplanada dos ministros já virou um grande comitê nessa época do ano, como sempre, né? Então a gente sabe que é regra do jogo e a lei permite. Só que a máquina pública não pode pisar no freio enquanto quem devia estar gerindo a crise resolve arrumar gaveta para buscar voto. Faz parte do jogo. Oremos. É isso aí. Continuando aqui com o noticiário, agora a gente vai falar sobre o subsídio do diesel. JP, mais de 80% dos estados brasileiros já sinalizaram adesão ao subsídio para o diesel importado, numa tentativa de frear a alta dos combustíveis. E isso representa cerca de 22 ou 23 estados, embora o governo não tenha divulgado exatamente quais ainda estão fora, porque as negociações continuam. E a proposta é emergencial, né? O subsídio seria de R$ 1,20 por litro durante 2 meses. E dividido igualmente, os 60 centavos pagos pela União e os 60 centavos pelos estados, com participação proporcional ao consumo de diesel em cada região, embora os critérios finais ainda estejam sendo fechados. E um detalhe importante é que a adesão é voluntária e quem ficar de fora não transfere sua cota para os outros estados. A ideia é segurar os preços agora, sem criar impacto fiscal permanente e mantendo o abastecimento estável. E aí entra naquela discussão que a gente trouxe na primeira notícia, é que esse subsídio ele é muito importante não impactar a economia nacional, principalmente quando a maioria do nosso transporte ainda é feito através de caminhões, mas apesar desse subsídio, o que realmente precisa acontecer é que isso chegue até as bombas, até os postos de gasolina, para que o consumidor tenha acesso a isso. Então, para quem quiser aderir aí a esse subsídio, é preciso também ter uma fiscalização nas cidades, nos estados, enfim, em todos os lugares. É por isso, e esse subsídio rachado entre União e Estado é meio que um curativo de emergência válido por 2 meses para estancar a sangria e evitar uma greve nacional. O problema é que curativo não resolve ferida estrutural. A gente comemora o alívio provisório de hoje, mas não pode esquecer que de uma hora para outra a conta vai chegar. E um país desse tamanho não pode passar a vida inteira dependendo de um puxadinho fiscal para não deixar a população morrer de susto na hora de passar no caixa da padaria. É isso aí.
E agora vamos para o nosso quadro, o queridinho Quem Disse Isso? Aquele momento que todo mundo gosta. E se você não conhece, é esse momento que a gente para, respira e traz uma frase, às vezes motivacional, às vezes reflexiva, às vezes até bem pesada, para você tentar adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente, qual que é a frase de hoje? Dá uma olhada no peso dessa então, Su, vamos lá. O simples pode ser mais difícil do que o complexo. Repetindo, o simples pode ser mais difícil do que o complexo. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Será? Eu acho que não, hein, JP? Mas vou dar aqui uma dica, é alguém da área da tecnologia. E aí, você acha que eu ajudei? Bom, quem disse isso foi Steve Jobs. E é uma frase bem direta, né? Diria um tanto quanto complexa que nos faz realmente refletir. E o peso da genialidade do Jobs tá justamente aí. O simples dá um trabalho absurdo, porque ele exige renúncia. A gente tem uma mania equivocada de achar que acrescentar coisas, funções, botões, mais enfeites é tudo que melhora o resultado, quando na verdade isso quase sempre só gera ruído. E não vale só para a tecnologia, vale para o nosso trabalho e vale profundamente para a forma como a gente enxerga a nossa vida. Ter coragem de limpar os excessos e bancar o bom e velho menos é mais é uma arte que exige firmeza, porque a verdadeira sofisticação não é entulhar a própria história para tentar parecer gigante aos olhos dos outros. A sabedoria que a gente pode alcançar é ter paciência para lapidar o nosso tempo, tirando tudo que é distração, camada por camada, até que no fim de tudo sobre nas nossas mãos apenas aquilo que dá o verdadeiro e mais absoluto sentido a essa jornada, a nossa própria essência. É isso aí. E é com essa reflexão que nós finalizamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e também quiser acompanhar outros produtos, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta nos procurar e dar o play. E se esse episódio fez sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter bem informado, sem fake news, nem mesmo no dia da mentira. E claro, manda a tua opinião pra gente, pode ser uma ideia, sugestão ou aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita e passa a seguir a gente lá pelo nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque tu já tá mais que avisado que a nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que se você quiser se manter informado sobre tudo que tá rolando, independente do dia, do horário ou até mesmo do assunto, o nosso site ele não para. Acesse abcdabc.com.br que lá tem sempre notícias fresquinhas só pra você. E antes de fechar, a gente deixa aquele nosso abraço para você que tá aí pela correria no final do dia ou dando aquela pausa merecida. Muito obrigado por estar com a gente. É sempre uma honra ter você desse lado do fone. Amanhã a gente está de volta com mais notícia, contexto e café, no mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.